Adolescer. É uma coisa tão complicada que a própria palavra vem de doer, adoecer. Exagero dos romanos que criaram no seu latim a palavra adolescentia com essa ambiguidade? Nem tanto. Toda a literatura sobre o tema, que só nos últimos 50 anos devem pesar toneladas, converge em certas questões destacadas pela psicologia, pela sociologia e por todas as ciências que estudam o comportamento humano. Questões sobre a transição, a aventura de cada descoberta, o desabrochar da sexualidade, as mudanças corporais e o imenso salto intelectual com o acúmulo de informações sobre o mundo que marca essa etapa. Mas também questões sobre as responsabilidades crescentes e luta pela autonomia, os conflitos domésticos e entre gerações, os conflitos com o outro e consigo mesmo. E isso não é tudo. A inserção das regras do jogo do mundo adulto e a inevitável contestação dessas regras vem acompanhada pela perda das facilidades da infância e a perplexidade diante da vida que se entreabre, com suas promessas de delícias e ameaças. Daí a chamada crise da adolescência, cheia de inseguranças e espinhas na cara. Por tudo isso, os adolescentes costumam se sentir compreendidos pelos mais velhos. Na maior parte das vezes, diga-se de passagem, com toda a razão. E adotam comportamentos e códigos próprios, desviantes dos padrões esperados, mas completamente legítimos no interior da turma, onde cada passo é compartilhado e a confiança é incondicional. O adolescente é um bicho ético que detesta a hipocrisia e está buscando em cada experiência nova o fundamento da arte de viver. Para isso, a verdade é essencial. Cada experiência decisiva, porque ele sabe que em cada escolha está se construindo como pessoa. Tudo tem que ser falado, dissecado, trocado em miúdos. Afinal, a vida é uma festa, mas uma festa cheia de mistérios. Num apartamento perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhor. As esquetes de confissões de adolescentes, identificadas por atos 1, 2 e 3, foram criadas a partir da cena 3, Eu Te Obedecerei, ato 1 de Hamlet de William Shakespeare, por alunos atores do módulo 2 de montagem teatral do curso Iniciação na Arte de Representar, ministrado por mim, Dalva Rodrigues, especialista em arte, educação e cultura popular. Na época, 2009, eu revisei cada um dos textos e em 2013 os adaptei, montando um espetáculo que conta a história de 3 adolescentes. 3 meninas cheias de sonhos, dúvidas, mágoas, medos, traumas e esperanças de serem felizes. O texto, até hoje em 2020, continua em construção de sua dialética política. William Shakespeare escreveu Hamlet há 400 anos atrás. Essa obra, rica e ampla de significados, resiste ao tempo, possibilitando a cada geração novas incursões, novas descobertas e uma diversidade de interpretações e concepções. Os temas apontados são amor fraterno, sociedade machista, obediência filial, pai, filha e namorado, experiência de vida e superproteção masculina. Criamos versões para a cena de Shakespeare, coerentes com o modo de vida, tecnologia e problemas em diferentes épocas. Anos 2000, anos 80 e anos 60. Espero que vocês gostem. A sketch Eu Te Obedecerei, ato 1 de Confissões, apresenta o conflito armado por Lorena, uma adolescente que tenta mostrar a seu pai que tem idade suficiente para saber o que é certo e o que é errado e que já não precisa de tantos cuidados como antes. Polônio, ciente da fase a qual Lorena está passando, recorre a Lucas, seu filho, para que ele ajude-o a conscientizar Lorena de que ela ainda não é adulta e que precisa de regras. Ela ainda sofre a perda da mãe, o que a torna ainda mais revoltada e de difícil compreensão. Eu Te Obedecerei procura mostrar crises familiares da sociedade de hoje. Apresenta ainda a difícil fase da adolescência que precisa de paciência e diálogo para superar problemas de diversas famílias. A sketch fala do abandono da mãe à casa
aos filhos e ao marido e sobre gravidez na adolescência. Isso é muito comum e infelizmente afeta as famílias, deixando-as desequilibradas. Chegou carta pro senhor. É da Vera. Quem é Vera, papai? É... É sua namorada? Filha, Me conte a verdade, papai. Deixa o papai falar, Lorena. filhos, eu tô esperando um momento certo para falar com vocês sobre a Vera. Você fala como se ela já fosse muito íntima. Deixa ele terminar, Lorena. Não! Não quero saber, papai. Outra mulher dentro de casa, não. E minha mãe, ela nunca vai ser. Se acalme, Lorena! Isso não é jeito de falar com seu pai. Papai, eu juro que eu faço o que o senhor quiser. Eu trabalho mais em casa, eu melhoro na escola, eu tiro notas boas, eu saio com o Lucas. Se o senhor quiser, eu te obedeço, papai. Isso não é questão de chantagem, Lorena. E outra, você falou tudo, menos que ia largar aquele garoto. A sketch Ainda Sou Sua Garotinha, ato 2, se passa nos anos 80 e conta a história de uma menina mimada e carente ao mesmo tempo, devido ao abandono de sua mãe. Seu pai e seu irmão tentam contornar a situação, mas a sua revolta só parece aumentar. O pai se sente perdido e muitas vezes erra na forma de educar. Sofia gosta do pai, mas reconhece que ele não sabe como educá-la. Um dia, ele a trata como adulta. No outro, a trata como sua eterna garotinha. Eu te amo muito. Eu também, Sofia. Eu sei disso, mas às vezes só isso não é o bastante. É pouco para compensar tudo que vai mal. Tem tristezas muito grandes, muito fundas, que não se resolve com um carinho ou uma frase de uma ou duas únicas pessoas desse mundo inteiro. Filhinha. Esquece o Sérgio, Sofia. Tá na cara que Deus te merece. Não enxerga a menina linda que você é. Se quiser, eu posso... Me deixem! Eu vou ficar sozinha no meu quarto. Quieta, comigo e só comigo, chorando agarrado no meu travesseiro. Às vezes ele é o único que me compreende. A sketch Amor Proibido, ato 3, relata os conflitos de uma família na década de 60, os anos dourados, época em que os pais, querendo proteger os seus filhos, acabavam intervindo na sua vida pessoal e nas suas relações íntimas. Consciente e inconscientemente, muitos pais fazem de seus filhos verdadeiros reféns da superproteção. Evitam carinhos como beijos e abraços, acabam gerando filhos com baixa autoestima, estresse, dificuldade de relacionamento e até mesmo a depressão. De uma forma ou de outra, crianças e adolescentes chegam à vida adulta inseguros, dependentes e com autoestima fraturada. Virgínia se sente desolada e se rebela por achar que ninguém da sua família a compreende e a apoia. Se sente perdida e acaba se envolvendo com pessoas de caráter duvidoso, gerando uma grande confusão em sua vida. Alô? 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 Esperando alguma ligação, Helena? Não, de ninguém. Virgínia. Papai, eu posso explicar. Encontros furtivos e apressados. Calma, Otávio. A gente se encontrou. Cala a boca! Você também, Helena! Agora entende tudo. Todas as tardes, quando eu chegava e você não estava. Não, papai. Você me dizia que ela estava na casa de uma amiga. Ela me dizia que... Que amiga, Helena? Beatriz! Aquela que conhecemos outro dia. Figurinista é aquele que cria, orienta e acompanha a criação dos trajes para um espetáculo teatral. Ele deve possuir conhecimentos básicos de moda, estilo e costura. Vestir um ator é simplesmente criar roupas. Os estudos do figurino para o espetáculo foram baseados nos anos 60, 80 e 20.
Tivemos o cuidado de adequar os figurinos à idade, estilo de vida e o gosto dos personagens. Além das roupas, também pensamos nas maquiagens e nos acessórios que cada personagem usa. Tu acha que eu exagerei? Exagero é pouco. Então esqueça essa cena ridícula. Eu sou a Sofia. Sou linda, sou inteligente, sou esperta, decidida, simpática. Menos, Sofia. Cadê as fotos? Me mostra logo. Toma, estão lindas. Vou mandar uma dessas fotos pra mamãe. Talvez as 3. Com dedicatória bem caprichada. Na última carta ela me pediu alguma foto. Essas chegaram na hora certa. E estão boas. Como cenógrafo, eu tenho por responsabilidade criar um ambiente que transporte o espectador para a cena onde vai ser passado. Para que isso aconteça, são necessários o uso de imóveis e objetos que transmitam o tempo e local. No cenário de Confissões de Adolescente, é um cenário de estilo simbolista, onde foram utilizados 2 ambientes. O primeiro, temos a sala, composto por um sofá, uma poltrona e uma mesinha com telefone. No segundo ambiente, é composto por uma cama e uma penteadeira. Assim, durante as mudanças de cena e época, o cenógrafo ele é responsável por mudar algumas coisas com a ajuda do contra-regra. Eu sei que você ainda anda se encontrando com aquele rapaz. Não, minha mãe. Eu vi, Virgínia. E seu pai não é cego. Também vai acabar descobrindo. Você está perdendo a confiança que depositamos em você por conta de um capricho. E eu, no meu dever de mãe, tenho que me preocupar e te prevenir. Você não está tomando conta da sua vida, da sua honra. Mas minha mãe... O que ainda existe entre vocês? Diz a verdade. Eu fiquei responsável pela contra-regragem. Os contra-regras têm um papel muito importante, principalmente durante o espetáculo, pois ficam encarregados de montar o cenário antes e durante a peça, fazendo mudanças entre os blackouts e trocas de cenas, além de auxiliar os atores com o que for necessário para o bom desempenho da peça. Em Confissões, nós trocamos apenas objetos simbólicos, objetos esses como telefone, coxa da cama e manta do sofá. No primeiro ato, em que os anos se passam no ano 2000, nós temos os móveis cama, penteadeira, sofá e uma cadeira com a mesinha composta com o telefone. Já quando muda para o segundo ato, nós temos a mudança da coxa de cama, da manta do sofá, colocando-se uma manta xadrez, que representa a época dos anos 80, e também a mudança do telefone. E também adiciona-se discos, que remete à época dos anos 80, em que a época se passa nos anos 80. Já no terceiro ato, nós temos os anos 60. Trocamos novamente a coxa da cama e a manta do sofá por uma manta preta. E também adiciona-se na penteadeira esse pano de renda. E troca-se o telefone e adiciona-se um cinzeiro junto com um tapete e um cabide. As malas estão prontas. E você já está saindo? E esperando o papai chegar somente. E você vai sair? Eu... A mamãe me contou. Também concordo que você não deve dar confiança para esse tipo de gente, Virgínia. Cheio das gentilezas. Pura farsa. Como uma flor que nasce bonita e perfumada. Mas murcha sem que a gente nem perceba. Mas por quê? Porque sim! Ele é um homem da capital, Virgínia. Mais velho, conhece muita coisa. Sabe mais que você. Sabe até mais que eu. Ele diz que te ama. Mas esse amor não dura. Se acaba como um perfume no vento. E você tem sua honra, sua pureza, minha irmã. Conserva o teu tesouro longe do alcance do desejo. Nem a mulher mais honesta escapa de calúnia. E se você faz por onde, se fica se exibindo, aceitando os galanteios desses forasteiros, caindo nessas armadilhas, me escute. O medo é a melhor arma da virtude, pois o desejo engana a juventude. Tá certo, Laerte. Guardarei essa lição que me oferece para me proteger. Mas, meu irmão, escute você também os conselhos que lhe dão. Esqueça essa coisa de ser soldado. Não, eu tenho que lutar pelo que eu acho certo, minha irmã. Tá vendo? Você pode lutar pelo que você acredita. E eu? Por que eu não posso seguir meu coração também? A sonoplastia é uma parte muito importante na produção de um espetáculo.
Geralmente nós utilizamos músicas ou efeitos sonoros já compostos e cabe ao sonoplasta a responsabilidade de auxiliar na reprodução e na composição das trilhas que se encaixam na temática e na dinâmica do espetáculo. É importante lembrar também que as músicas não podem ser mais importantes que o texto, mas elas necessitam passar o clima daquela cena diretamente para a plateia e auxiliar na dinâmica dos atores. Em Confissões, nós podemos citar o exemplo da cena em que a mãe de Sofia a deixa, na qual traria sentimentos completamente divergentes de acordo com a trilha sonora que tocaria. Pensando nisso, elaboramos com cuidado a sonoplastia de Confissões de Adolescente, um drama que é retratado por 3 épocas diferentes. No ato 1, nós temos a história de Lorena, uma adolescente rebelde que vive nos anos 2000. A trilha dessa personagem requer nomes como Elba Ramalho, Chico Buarque e Monique Kesson. No ato 2, nós temos Sofia, que vive nos anos 80. Nós estudamos com cuidado as emoções que essa personagem vive e colocamos trilhas como Não Se Reprima, dos Menudos, que retrata muito bem as características da personagem e os seus gostos, pois eles são seus ídolos. Já no ato 3, nós temos a história de Virgínia, que vive nos anos 60 e é reprimida pelos pais e impedida de viver um grande amor. A música Sou Rebelde, da cantora Lilian, retrata muito bem todas as características e angústias dessa personagem. Como sonoplasta, nós tivemos que escolher com cuidado a trilha de cada ato e de seus personagens para o público e obtivemos muitos bons resultados. Tudo errado! Não sabe mais o que eu gosto, não sabe mais o tamanho do Lucas, perdeu o nosso crescimento! Sinto raiva, saudade, ódio, desprezo, curiosidade, tudo misturado! Só sei que não conto com ela pra mais nada. Pro importante ou desimportante. Meu pai, quem também é minha mãe. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Como técnica de luz, essa é a minha responsabilidade. O que é a iluminação cênica? Luz de palco, iluminação cênica, iluminação teatral é o sistema de luzes que desempenha no palco diversas funções de efeito artístico. São instrumentos luminosos usados não somente no teatro, mas em espetáculos diversos, como musicais, óperas, balés e etc. Para Confissões de Adolescente, nós elaboramos um mapa de luz do espetáculo, criado de acordo com a marcação cênica dos personagens. Os refletores são posicionados de acordo com suas funções e efeitos que irão desempenhar na cena. E qual a sua importância? A iluminação cênica é essencial na produção de qualquer evento. Ela cria ambientações, dando ênfase que realmente importa nos espetáculos. A iluminação cênica tem mais importância do que o que muita gente imagina. Ela delimita espaços cênicos, dando foco para o que realmente é importante no momento. Podemos exemplificar com a cena do flashback de Sofia. É preciso que o iluminador estude o texto e as marcações dos atores com atenção, para que se use os recursos lumínicos adequados, para se obter os efeitos desejados em cena. No teatro, nós usamos diversos refletores e uma mesa de luz para operar todos os aparelhos. Minha Sofia. Nós vamos estar juntas sempre, tá? Não, mamãe. Fica. O que eu tenho que fazer? Não, mamãe. Você me quer, me leva com você. Eu vou agora, mas eu vou te ligar o tempo todo, tá? Não, mamãe, não me abandone. Esté, não faz isso. Esté, por favor. Você sempre será o homem da minha vida. Esté! Esté, volta! Mamãe! 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 Nada será como antes.
Todo mundo diz que a adolescência é a fase de transição entre a infância e a maturidade. Mas cá pra nós, ela é muito mais do que isso. Provavelmente é o período mais incrível das nossas vidas, onde tudo acontece em alta velocidade. A explicação disso é que você está mudando muito rápido. Os livros que você lê não são mais contos de fadas. As músicas que você ouve não são mais as mesmas. E as bonecas deram lugar aos meninos. Aqueles mesmos que antes você considerava uns chatos. Na verdade, a adolescência é uma época muito divertida. Mas também tem lá seus problemas. Talvez o pior deles seja o fato de você ainda ser tratada como criança por algumas pessoas, incluindo aí seus pais, seus professores e também aquele garoto mais velho que você vive dando em cima. Mas isso é só o começo. Hoje em dia, você está se conhecendo melhor. Por isso mesmo, vive se questionando sobre um monte de assuntos, como a família, sexo, sentimentos, etc, etc, etc. São tantas perguntas e tão poucas respostas que às vezes a cabeça vira uma grande confusão. O importante é encarar tudo com naturalidade e relaxar. Aproveitar ao máximo essa fase que você está vivendo, porque acredite, ela vai deixar saudades. A adolescência traz muitas transformações, conflitos, medos e perdas. Não é à toa que o jovem pode se sentir confuso, muitas vezes sem saber o que fazer. Crescer traz conflitos, porque implica em inúmeras perdas. Em primeiro lugar, você não é mais criança, você está sempre ouvindo isso, não é? Mas é verdade. E ao deixar de ser criança, você perde a infância, os pais da infância, as fantasias e o corpo infantil. Muitas vezes, ao vivenciar essas perdas, o adolescente passa a ter uma reação de defesa muito comum na infância, a onipotência, que é aquele sentimento que faz você pensar que nada vai lhe acontecer, que você pode tudo. Nessa fase, a onipotência é uma forma de lidar com as angústias. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Que angústias são essas? Você tem expectativas quanto ao que vai se tornar. O meio social tem expectativas com relação a você. Você é assolado por sentimentos que parecem sem controle. Seu corpo está mudando de tal maneira que você se sente um ser desconhecido. E como ficam os pais nesse processo de adolescência dos filhos? Acredite ou não, para eles, para nós, essa fase também pode ser difícil. Eles precisam se deparar com o fato de que estão envelhecendo, na medida que o filho ou filha passam pela adolescência. Tem que encarar sua própria maturidade. E não podem deixar de ver que estão perdendo espaço afetivo junto aos filhos. Cada vez voam mais alto e mais para longe. Além disso, o conflito entre gerações, que sempre existiu, parece se tornar mais profundo. A experiência de seus pais, a forma como eles vivem, é da era moderna. Tudo tem princípio, meio e fim. Existem conflitos e impossibilidades, longos tempos de reflexão. Já você, o jovem de hoje, vive na era contemporânea, em que imperam os clipes, imagens e cenas rápidas. Enfim, com certeza você pode pensar em inúmeras diferenças entre o modo de vida dos seus pais e o seu, mas o adolescente precisa mesmo fazer a separação psíquica e afetiva dos pais, suas principais figuras de referência. E claro, em se tratando de uma fase tão cheia de conflitos, essa separação traz sentimentos contraditórios. De um lado, a sensação de independência. De outro, o sentimento de desamparo e abandono. De um lado, o medo de abandonar a segurança de um espaço familiar. De outro, as atrações e desafios irresistíveis do mundo externo. Agora eu pergunto, é possível passar pela adolescência por esse momento intenso de forma saudável? Eu diria que sim. Mesmo em meio a um momento histórico marcado pela globalização, pela rapidez das transformações tecnológicas, éticas, morais e culturais, fatores que geram mais dificuldades para quem vive hoje a adolescência em nossa sociedade. Se o adolescente conta com espaço afetivo e social que lhe dê amparo e limite, pode aguentar a barra desse momento de crise.
Seguro, o adolescente pode fazer seu voo e a construção da sua identidade, que é seu principal trabalho. Identificar significa se espelhar, ver no outro coisas que são parecidas conosco, e também ruptura, romper modelos. Precisamos mesmo romper com nossas referências primárias, o pai e a mãe, para que, baseados no seu modelo, possamos nos construir como pessoas únicas. Na busca de novas referências, o adolescente se volta para seus amigos e colegas, seus iguais e para novas experiências, porque ninguém cria uma identidade sozinho. É preciso o espelho, os outros, o reconhecimento dos outros. Mas o que fazer? Obedecer à família ou pagar para ver? Na adolescência ocorre uma transformação nas relações familiares, que é visível e muito saudável. No entanto, são mudanças que costumam provocar conflito e podem às vezes causar dor, porque se a sua família como um todo não conseguir mudar o seu funcionamento a partir da adolescência dos filhos, estará impedindo que os mesmos cresçam e se desenvolvam. A principal mudança refere-se à qualidade das relações entre o filho adolescente e seus pais. O que era uma relação de obediência, de dependência, passa a ser uma relação de negociações, de aprendizagens gradativas rumo à independência. Essa evolução nas relações familiares é a condição necessária para que ocorra o processo de separação afetiva do adolescente, o que permitirá a conquista de sua autonomia. Só vou voltar depois das 3, a conquista da autonomia. Se a gente for buscar a origem da palavra autônomo, vamos encontrar o termo autonomos. E sabe o que ele significa? Ser capaz de criar as leis para si mesmo. A própria pessoa determina e aplica as leis que devem regular sua vida. Mas sabemos que essa introjeção das normas só é possível a partir de uma relação afetiva positiva com as figuras de autoridade com quem conviveu desde a infância. A adolescência é exatamente essa passagem. O sucesso de sua inserção social como adulto dependerão das bases que foram construídas na sua infância. Eu não tenho mais a cara que eu... O questionamento e a contestação que o adolescente dirige à família fazem parte de sua necessidade de testar as referências de sua formação, projetando-se na sociedade mais ampla. Se for privado dessa possibilidade de contestar em casa, poderá levar essa necessidade contestatória relativa ao seu processo de autoafirmação e autonomia frente à família para fora de casa, colocando-se em situação de risco nas ruas. Justamente por isso é importante, na adolescência, haver referências positivas de autoridade que deem suporte às angústias e às dúvidas típicas da idade. Mas, para a construção da autonomia, é importante também não só ter essas referências, mas poder questioná-las. É a partir desse questionamento que o adolescente pode entender que essas referências são suas e não imposição de outros. Isso representa muitos ganhos, mas também muitas perdas. A principal delas é a necessária perda dos pais idealizados na infância. O principal ganho é o sentimento de poder ser ele mesmo, diferenciado dos pais. Esse complexo processo de separação afetiva é que vai garantir a sua autonomia no sentido mais profundo. O adolescente consolida sua identidade pessoal e social, ou seja, coloca-se como ser que é único no mundo. E que ao mesmo tempo faz parte de um contexto mais amplo, que constitui sua referência familiar, comunitária e social, e que se desempenha papéis como cidadão, com direitos e deveres. Só é possível sentir-se autônomo, porém, se a pessoa se sentiu pertencente. Só poderá deixar a família se tem certeza que já teve uma. Só poderá ser grande se já pôde ser pequeno. Só conseguirá ser alguém se já se sentiu importante para alguém. E é na família onde são construídas as bases desse processo. Embora a família seja um ambiente primeiro e fundamental de proteção à infância e à adolescência, ela pode também constituir um contexto de risco, principalmente quando existem situações de conflitos e de violências que envolvem os filhos. Como lidar de maneira adulta com o processo de separação, evitando ao máximo atingir aos filhos. Conversar antes, abrir mão da vaidade e continuar sendo pai e mãe sem conflitos. Em momentos de crise, a família também precisa de apoio para que possa resgatar o seu papel educativo. É importante que existam programas de bem-estar social com esse foco. Os pais têm direitos de serem atendidos em suas dificuldades, que frequentemente estão na origem
fugir do estresse e das tragédias familiares. Essas dificuldades podem ser tanto de natureza social e econômica, quanto relacional e afetiva. Sendo que na maior parte das situações graves de maus tratos aos filhos encontram-se todos os fatores conjugados. A sociedade precisa rever o olhar sobre a família. Não há sentido em discriminar aquelas que fogem do modelo padrão, cada vez mais raro, da família nuclear. Ou seja, a família certinha, que tem o pai, a mãe e os filhos em casa, sendo o pai o provedor. Esse padrão ainda persiste no imaginário de todas as classes sociais no Brasil como modelo de família ideal. A realidade, no entanto, é bastante diferente. As reorganizações familiares a partir do divórcio ou de novos vínculos conjugais resultam em situações diversas a serem administradas pelos casais que se separam. O importante é que seja garantida a convivência familiar ao adolescente. Aliás, este é um direito priorizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente desempenha uma importante função enquanto o protagonista no interior de sua família. Graças à sua voz crítica, por muitas vezes rebelde, denuncia a necessidade de mudança. Essa denúncia pode vir por palavras ou pela sua conduta rebelde e transgressora. Por meio de atos constatatórios, o adolescente busca comunicar algo. É preciso ouvir o que ele tem a comunicar e apoiá-lo, para que ele possa lidar com essas angústias e amadurecer rumo a uma postura adulta, na família e na sociedade como um todo. Ninguém dizia, será que eu escutei? Adolescente, seja bem-vindo! Vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. To do and say, but I can't seem to find the way, but I wanna know how. I know I'm meant for something else, but first I gotta find myself, but I